Amados irmãos e irmãs, hoje somos chamados a refletir sobre uma promessa poderosa de Deus. Uma declaração que atravessa gerações e ecoa com força especial nos dias em que vivemos e acontecerá depois. Essas palavras não são apenas uma sequência temporal, elas carregam esperança, transformação e um mover sobrenatural de Deus sobre o seu povo. Essa expressão nos leva diretamente à promessa registrada pelo profeta Joel, quando Deus diz que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Não é uma promessa limitada a um tempo antigo, nem restrita a um grupo específico. É uma promessa viva, progressiva e culminante, que aponta para o avivamento e para aquilo que a Bíblia chama de as últimas chuvas. O avivamento não começa em grandes multidões ou em eventos marcantes, ele começa no coração. Antes que Deus derrame poder do céu, ele prepara o solo da terra. Assim como a chuva só produz fruto quando encontra uma terra arada, o Espírito Santo se manifesta com poder quando encontra corações humildes, arrependidos e famintos por Deus. O caminho para o avivamento passa inevitavelmente pelo arrependimento sincero, pela restauração da comunhão com Deus e pela santificação da vida diária. Vivemos em um tempo em que muitos desejam o poder de Deus, mas poucos desejam o processo de Deus. No entanto, não há avivamento sem alinhamento, nem derramamento sem obediência. Deus está chamando o seu povo de volta ao primeiro amor, de volta à oração, de volta à palavra, de volta a uma fé simples, porém profunda. Esse é o depois de Deus. Depois do arrependimento, depois da busca sincera, depois da rendição total, as últimas chuvas representam um mover ainda mais intenso do Espírito Santo, preparando a igreja para os últimos dias e para a volta de Cristo. Assim como houve a chuva temporânea no início da igreja, no dia de Pentecostes haverá uma chuva final marcada por poder, sinais, colheita de almas e uma igreja madura, cheia do Espírito da glória de Deus. Essa não é uma promessa de conforto, mas de capacitação. Não é um chamado ao espetáculo, mas ao testemunho fiel. Neste tempo, Deus está levantando homens e mulheres que profetizam, jovens que têm visões, idosos que sonham sonhos espirituais. Ele está quebrando barreiras, restaurando propósitos e reacendendo a chama que muitos pensaram ter se apagado. O avivamento verdadeiro não exalta o homem, ele glorifica Cristo. Ele não gera confusão, mas transformação. Ele não termina no culto, mas continua na vida diária. Portanto, quando ouvimos, e acontecerá depois, devemos perguntar depois de quê? Depois da nossa decisão? Depois da nossa resposta ao chamado de Deus. Depois de abrirmos espaço para que o Espírito Santo governe plenamente nossas vidas. O céu está pronto para derramar, mas a terra precisa estar preparada para receber. Que hoje seja o nosso depois. Depois da indiferença, depois da frieza espiritual, depois da acomodação, seja o início de um novo tempo, de um avivamento pessoal, familiar e congregacional. E que as últimas chuvas nos encontrem vigilantes, cheios de fé e completamente rendidos à vontade de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza nesse caminho, até que a glória do Senhor cubra a terra, assim como as águas cobrem o mar. Amém. A expressão, e acontecerá depois, carrega em si uma profundidade espiritual que muitas vezes passa despercebida. Não se trata apenas de uma transição de tempo ou de uma continuação narrativa, mas de uma declaração profética que revela a intenção de Deus de agir de forma decisiva na história humana. Essas palavras nos convidam a olhar além do presente imediato e a confiar que Deus tem um plano. Em movimento, um plano que se manifesta no tempo certo e de acordo com a sua perfeita vontade. Quando Deus diz depois, Ele está nos ensinando que há processos, etapas e estações espirituais que precisam ser respeitadas. Mas também está garantindo que aquilo que Ele prometeu certamente se cumprirá. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus sempre trabalhou com promessas que apontavam para um depois. Depois do dilúvio veio a aliança, depois da escravidão no Egito veio a terra prometida, depois do silêncio profético veio o nascimento do Messias, e depois da cruz veio a ressurreição. Em cada um desses momentos, o depois não significou apenas mudança de circunstância, mas uma manifestação mais profunda da glória, do caráter e do propósito de Deus. Assim, quando falamos de avivamento e das últimas chuvas, estamos falando de um depois. Deus já estabeleceu uma promessa viva que aguarda o tempo certo para se revelar plenamente. Essa promessa
não está limitada ao passado, nem presa a um contexto histórico específico. Ela atravessa gerações e chega até nós como um chamado atual. Deus não muda, e sua palavra permanece viva e eficaz. O mesmo Espírito que se moveu no passado continua ativo hoje, preparando a igreja para aquilo que ainda está por vir. O depois de Deus não é um acaso nem um improviso, é o resultado de sua fidelidade contínua, mesmo quando tudo parece estagnado, ou quando o povo passa por períodos de seca espiritual ou confusão. Deus continua trabalhando nos bastidores, alinhando corações e preparando o cenário para um novo mover. É importante compreender que essa promessa viva exige uma postura de fé. Muitas vezes somos tentados a viver apenas pelo que vemos ou sentimos no presente, mas o depois de Deus nos chama a caminhar pela fé, não pela vista. Ele nos convida a confiar que, mesmo quando ainda não enxergamos o avivamento, ele já está sendo preparado. A promessa nos sustenta nos momentos de espera, fortalece-nos nas provas e nos mantém firmes quando tudo ao redor parece contradizer aquilo que Deus falou. Além disso, essa promessa revela o desejo de Deus de se relacionar com seu povo de forma mais profunda. O derramamento do Espírito não é apenas um evento poderoso, mas uma expressão do coração de Deus que deseja habitar entre nós, nos capacitar e nos transformar. O depois aponta para um tempo em que barreiras espirituais são quebradas, em que a presença de Deus se torna mais evidente e em que vidas são restauradas e alinhadas ao propósito divino. É um convite para experimentar mais Deus, não apenas em momentos específicos, mas como um estilo de vida contínuo. Quando entendemos que, e acontecerá depois, já é uma promessa viva, passamos a viver com expectativa santa. Essa expectativa não é passiva, mas ativa. Ela nos leva a buscar mais a Deus, a nos preparar espiritualmente e a alinhar nossas atitudes com aquilo que Ele prometeu. A promessa gera responsabilidade, pois saber que Deus vai agir nos chama a estar prontos para cooperar com Ele. Não podemos tratar o depois como algo distante ou irrelevante, mas como uma realidade. Começa a se manifestar à medida que nos rendemos à vontade de Deus. Essa promessa também nos lembra que Deus é soberano sobre o tempo. Muitas vezes queremos que tudo aconteça imediatamente, segundo nossos desejos e agendas. No entanto, Deus trabalha com o tempo perfeito, que considera não apenas nossas expectativas, mas o que é melhor para a sua glória e para o nosso crescimento espiritual. O depois pode parecer demorado aos nossos olhos, mas nunca chega atrasado no plano de Deus. Ele sabe exatamente quando derramar, quando agir e quando revelar aquilo que foi prometido. Viver à luz dessa promessa viva muda nossa perspectiva sobre as dificuldades presentes. Em vez de desânimo, passamos a enxergar os desafios como parte do processo que antecede o depois. As lutas não anulam a promessa, muitas vezes elas a preparam. O deserto precede a terra fértil e a noite precede o amanhecer. Deus usa cada etapa para nos moldar, purificar nossas motivações e nos ensinar a depender mais dele. Assim, o depois se torna não apenas um destino, mas um caminho de transformação. Por fim, compreender essa promessa viva nos leva a um compromisso mais profundo com Deus. Não podemos falar de avivamento e das últimas chuvas sem reconhecer que elas estão ligadas à fidelidade de Deus e a nossa resposta a Ele. O depois de Deus está garantido pela sua palavra, mas a forma como participamos desse mover depende da nossa disposição em ouvir, obedecer e confiar. Quando abraçamos essa promessa com fé, passamos a viver com esperança renovada, certos de que Deus ainda tem muito a fazer e que aquilo que Ele disse certamente acontecerá no tempo certo para a glória do seu nome. O avivamento verdadeiro sempre começa em um lugar que muitos não veem, mas que Deus conhece profundamente, o coração humano. Antes que qualquer transformação seja percebida externamente, antes que multidões sejam impactadas ou que sinais se manifestem, Deus inicia sua obra no interior de cada pessoa. Trabalha nas intenções, nos desejos, nas motivações ocultas e nas áreas que muitas vezes tentamos esconder. Por isso, quando falamos do caminho para o avivamento, precisamos entender que ele não começa em grandes eventos, mas em encontros silenciosos entre o ser humano e Deus. Ao longo da história bíblica,
vemos que Deus nunca ignorou o estado do coração ao derramar seu poder. Ele sempre procurou pessoas dispostas, quebrantadas e sensíveis à sua voz. O coração endurecido resiste ao mover de Deus, mas o coração humilde se torna terreno fértil para a ação do Espírito Santo. Assim como a terra precisa ser preparada antes da chuva, o coração precisa ser arado pelo arrependimento, pela confissão e por uma mudança sincera de direção. Sem esse preparo interior, até mesmo a chuva mais abundante pode não produzir frutos duradouros. Muitos desejam experimentar o avivamento, mas poucos estão dispostos a passar pelo processo que o antecede. O avivamento confronta o pecado, expõe áreas negligenciadas da vida espiritual e chama o indivíduo a um alinhamento mais profundo com a vontade de Deus. Esse processo nem sempre é confortável, pois exige renúncia, abandono de velhos hábitos e uma revisão honesta das prioridades. No entanto, é justamente nesse confronto amoroso que Deus cura, restaura e prepara o coração para receber algo novo. O arrependimento ocupa um lugar central nesse caminho. Ele não deve ser visto apenas como remorso ou sentimento de culpa, mas como uma mudança genuína de mente e atitude. Arrepender-se é reconhecer a necessidade de Deus e permitir que Ele transforme aquilo que está desalinhado. Quando o arrependimento é verdadeiro, ele abre espaço para a graça e para a renovação espiritual. O avivamento não nasce da perfeição humana, mas da dependência total da graça divina. Além do arrependimento, a fome espiritual é um sinal claro de que o coração está sendo preparado para o avivamento. Essa fome se manifesta no desejo constante pela presença de Deus, pela sua palavra e pela comunhão com Ele. Não se trata de uma busca superficial, mas de uma sede profunda que reconhece que nada neste mundo pode substituir a presença de Deus. Corações famintos não se contentam com religiosidade vazia. Eles anseiam por uma experiência viva e transformadora com o Senhor. A oração também desempenha um papel essencial nesse processo interior. Ela não é apenas um meio de pedir coisas a Deus, mas um espaço de comunhão, rendição e escuta. É na oração que o coração é alinhado com o coração de Deus. À medida que oramos, somos moldados, corrigidos e fortalecidos espiritualmente. Muitos dos grandes avivamentos da história foram precedidos por períodos intensos de oração silenciosa, perseverante e cheia de fé. Isso revela que o avivamento é gerado no secreto antes de se manifestar publicamente. Outro aspecto fundamental é a disposição para obedecer. O coração que busca avivamento precisa estar disposto a obedecer mesmo quando isso exige sacrifício. A obediência demonstra confiança em Deus e abre portas para que Ele haja com liberdade. Muitas vezes Deus pede mudanças simples, mas significativas, que revelam se estamos realmente dispostos a segui-lo. O avivamento não se sustenta onde há resistência contínua à vontade de Deus. Ele floresce onde há submissão sincera. À medida que o coração é transformado, as atitudes externas começam a refletir essa mudança interior. A forma de falar, de agir e de se relacionar com os outros passa a ser influenciada pela presença de Deus. O avivamento no coração produz frutos visíveis, como amor, humildade, misericórdia e desejo de servir. Essas evidências não são forçadas, mas naturais, pois fluem de um coração que foi tocado pelo Espírito Santo. É importante lembrar que esse processo não acontece de forma instantânea para todos. Cada pessoa tem sua própria jornada espiritual e Deus trabalha respeitando o tempo e a maturidade de cada um. No entanto, o princípio permanece o mesmo. O avivamento começa no interior. Quando indivíduos permitem que Deus transforme seus corações, isso gera um impacto coletivo. Corações avivados produzem famílias avivadas, igrejas avivadas e, eventualmente, comunidades transformadas. O perigo de buscar apenas manifestações externas sem transformação interior é criar uma experiência passageira, sem raízes profundas. O avivamento genuíno deixa marcas permanentes, pois ele transforma o caráter e não apenas as emoções. Por isso, Deus prioriza o coração antes de derramar seu poder de forma visível. Ele deseja um povo que o ame mais do que ama as bênçãos, que busque sua presença mais do que seus dons. Quando entendemos que o avivamento começa no coração, passamos a assumir uma responsabilidade pessoal. Em vez de esperar que algo aconteça externamente,
somos convidados a permitir que Deus comece sua obra dentro de nós. Esse entendimento muda nossa postura espiritual, pois reconhecemos que cada coração preparado contribui para o cumprimento da promessa divina. Assim, o caminho para o avivamento se torna uma jornada diária de rendição, fé e transformação interior, onde Deus, no tempo certo, manifesta aquilo que já começou no profundo do coração humano. No caminho para o avivamento e para as últimas chuvas, existe um princípio espiritual que não pode ser ignorado. Não há derramamento sem alinhamento com Deus. Esse alinhamento não é superficial, nem momentâneo, mas profundo, contínuo e transformador. Ele envolve a mente, o coração, as escolhas e o estilo de vida. Deus não derrama seu Espírito de forma plena onde a resistência é deliberada à sua vontade. O fluir do Espírito acontece onde há concordância entre o céu e a terra, entre aquilo que Deus deseja e aquilo que o ser humano decide viver. Ao longo das Escrituras, fica evidente que a obediência sempre precedeu os grandes moveres de Deus. Antes de manifestações extraordinárias, Deus chamava seu povo ao retorno, à correção de caminhos e à fidelidade à sua palavra. Esse padrão não mudou. Embora vivamos sob a graça não anula o chamado ao alinhamento. Pelo contrário, ela nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. O alinhamento espiritual não é legalismo, mas resposta amorosa aquilo que Deus já fez por nós. Muitas vezes, o desejo pelo poder de Deus é maior do que o desejo de viver sob o governo de Deus. Queremos os resultados do avivamento, mas hesitamos diante do processo que ele exige. No entanto, Deus não separa seu poder de seu caráter. Onde ele derrama seu espírito, ele também forma um povo semelhante a Cristo. O alinhamento com Deus envolve permitir que ele ajuste nossas prioridades, reveja nossas motivações e confronte áreas da vida que estão fora do seu propósito. Esse alinhamento começa com a palavra de Deus. Não é possível caminhar em sintonia com Deus ignorando aquilo que ele já revelou. A palavra não apenas informa, mas transforma. Ela corrige, instrui e orienta o coração para viver de maneira agradável a Deus. Quando a palavra perde seu lugar central, o povo se torna vulnerável a distorções espirituais, experiências vazias e emoções sem fundamento. O avivamento verdadeiro sempre caminha lado a lado com o retorno profundo à palavra. A obediência, nesse contexto, não deve ser vista como peso, mas como privilégio. Obedecer é declarar com atitudes que confiamos em Deus mais do que em nossa própria compreensão. Muitas vezes, Deus pede ajustes que parecem pequenos aos olhos humanos, mas que são grandes no mundo espiritual. Uma decisão obediente pode liberar um fluxo espiritual que impacta não apenas uma pessoa, mas toda uma comunidade. A obediência cria um ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade para agir. Outro aspecto do alinhamento é a renúncia. Renunciar não significa perder, mas abrir espaço para algo maior. Deus frequentemente nos chama a deixar hábitos, relacionamentos ou padrões de pensamento que impedem o crescimento espiritual. Essa renúncia pode ser dolorosa, pois envolve desapego, mas é necessária para que o coração esteja livre para receber aquilo que Deus deseja derramar. O avivamento não se sustenta onde há apego contínuo ao pecado ou à autossuficiência. O alinhamento com Deus também se reflete na forma como lidamos com o próximo. Não há verdadeira comunhão com Deus quando há falta de amor, perdão e reconciliação com as pessoas. O Espírito Santo não flui plenamente onde há orgulho, divisões e dureza de coração. O avivamento restaura relacionamentos, promove unidade e gera um espírito de serviço. Quando o povo de Deus decide andar em amor e humildade, o céu encontra um ambiente favorável para se manifestar. É importante compreender que o alinhamento não é um evento único, mas um estilo de vida. Todos os dias somos confrontados com escolhas que revelam se estamos andando de acordo com a vontade de Deus ou seguindo nossos próprios desejos. Esse processo exige sensibilidade espiritual, disposição para ouvir a voz do Espírito Santo e coragem para obedecer, mesmo quando isso vai contra a cultura ao nosso redor. O avivamento é sustentado por pessoas que escolhem diariamente viver alinhadas com Deus. Quando esse alinhamento acontece, o derramamento deixa de ser apenas um desejo distante e passa a ser uma consequência natural. Deus se agrada em derramar seu Espírito sobre um povo que honra não apenas com palavras, mas com atitudes.
O poder que vem do céu encontra canais limpos, preparados e disponíveis. O alinhamento não força Deus a agir, mas cria um ambiente onde sua vontade pode se manifestar livremente. O perigo de buscar o derramamento sem alinhamento é produzir uma espiritualidade instável, baseada em emoções momentâneas. O poder de Deus sem caráter não transforma, pelo contrário, pode gerar confusão. Por isso, Deus trabalha primeiro no interior, ajustando valores, fortalecendo convicções e formando maturidade espiritual. O alinhamento prepara o povo para sustentar aquilo que Deus deseja derramar nos últimos dias. Quando a igreja compreende esse princípio, ela deixa de buscar atalhos espirituais e passa a abraçar o processo de Deus. O alinhamento se torna uma expressão de amor e reverência. Ele revela que estamos mais interessados em agradar a Deus do que em experimentar manifestações. E é justamente nesse lugar de rendição sincera que o Espírito Santo encontra a liberdade para agir com poder. Sim, o caminho para o avivamento passa inevitavelmente pelo alinhamento com Deus. Não há derramamento duradouro sem obediência contínua. Quando o povo decide andar em concordância com a vontade divina, o depois de Deus se aproxima, o céu responde à terra, o Espírito é derramado e aquilo que começou em alinhamento se manifesta em avivamento, trazendo transformação profunda, duradoura e cheia da glória de Deus. As últimas chuvas representam um tempo profético de maturidade espiritual e de preparação final da igreja para os propósitos de Deus. Essa expressão carrega um significado profundo, pois aponta para um mover do Espírito Santo que não é apenas intenso, mas também estratégico. Diferente de experiências isoladas ou momentâneas, as últimas chuvas falam de um derramamento que visa concluir aquilo. Deus iniciou preparando um povo firme, cheio de discernimento e completamente comprometido com a sua vontade. Trata-se de um tempo em que Deus não apenas visita a sua igreja, mas a capacita para cumprir sua missão até o fim. Quando olhamos para o simbolismo bíblico da chuva, entendemos que ela está diretamente ligada à colheita. A chuva temporã prepara a terra, mas a chuva serôdia, ou as últimas chuvas, amadurecem o fruto. Isso nos ensina que Deus está conduzindo seu povo a um nível mais profundo de maturidade espiritual. Não se trata mais apenas de receber bênçãos ou experimentar emoções espirituais, mas de tornar uma igreja preparada, frutífera e consciente de sua responsabilidade no mundo. As últimas chuvas não produzem apenas alegria, mas também responsabilidade. Esse tempo exige uma igreja que saiba discernir os sinais espirituais e caminhar com equilíbrio. A maturidade espiritual se manifesta na capacidade de permanecer firme, mesmo em meio às dificuldades e perseguições. As últimas chuvas não prometem ausência de desafios, mas garantem capacitação sobrenatural para enfrentá-los. Deus está formando um povo que não se abala facilmente, que conhece a verdade e que permanece fiel, independentemente das circunstâncias. Essa maturidade é fruto de um relacionamento profundo e constante com Deus. Outro aspecto essencial desse mover final é a capacitação para a colheita de almas. As últimas chuvas estão intimamente ligadas a um grande movimento de salvação. Deus deseja alcançar aqueles que ainda não o conhecem e Ele escolheu sua igreja como instrumento para isso. O derramamento do Espírito traz ousadia, amor e compaixão pelos perdidos. Não é um mover centrado em si mesmo, mas voltado para o outro. A igreja madura entende que o avivamento não é um fim em si, mas um meio para cumprir a missão que Cristo confiou. Nesse contexto, os dons espirituais ganham um propósito ainda mais claro. Eles não são dados para exaltação pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo e para testemunho ao mundo. As últimas chuvas vêm acompanhadas de sinais que confirmam a palavra, mas esses sinais caminham junto com caráter, humildade e responsabilidade espiritual. Deus confia poder àqueles que estão dispostos a usá-lo com sabedoria e temor. A maturidade espiritual se revela quando o poder é equilibrado pelo amor e pela obediência. As últimas chuvas também trazem um chamado à unidade. Uma igreja madura entende que não pode caminhar dividida. O Espírito Santo trabalha onde há unidade de propósito e de coração. As diferenças secundárias perdem força diante da missão principal. Deus está alinhando seu povo para que caminhe junto, superando barreiras,
restaurando relacionamentos e fortalecendo laços espirituais. A unidade não significa uniformidade, mas um compromisso comum com a verdade e com o amor. Além disso, esse tempo final exige vigilância espiritual. A maturidade se expressa na capacidade de discernir o verdadeiro do falso, o genuíno do superficial. As últimas chuvas não eliminam os enganos espirituais, pelo contrário, tornam o discernimento ainda mais necessário. Deus está levantando uma igreja que conhece sua voz e não se deixa levar por todo o vento de doutrina. Essa vigilância protege o mover do Espírito e garante que o avivamento permaneça puro e alinhado com a palavra. As últimas chuvas também produzem perseverança. Um povo maduro não desiste facilmente. Ele entende que o caminho do reino envolve renúncia, fidelidade e constância. O derramamento do Espírito fortalece os que estão cansados, renova-os, perderam a esperança e sustenta aqueles que enfrentam oposição. Essa perseverança não nasce da força humana, mas da graça de Deus operando em corações rendidos. É importante compreender que as últimas chuvas não são um privilégio de poucos, mas um convite para todos que desejam crescer e amadurecer espiritualmente. Deus está chamando sua igreja a sair da superficialidade e a entrar em um relacionamento mais profundo e comprometido. Esse chamado envolve responsabilidade, mas também traz uma alegria profunda, pois caminhar na vontade de Deus é o maior privilégio que podemos experimentar. À medida que a igreja responde a esse chamado, ela se torna um reflexo mais claro de Cristo na terra. A maturidade espiritual gera equilíbrio entre fé e prática, entre poder e caráter, entre experiência e verdade. As últimas chuvas não apenas preparam a igreja para o fim dos tempos, mas também revelam a glória de Deus através de um povo que vive aquilo que prega. Sim, esse mover final do Espírito Santo aponta para uma igreja que sabe quem é, em quem crê e para onde caminha, uma igreja que não vive apenas de expectativas, mas de convicções firmes. As últimas chuvas estão formando um povo preparado para permanecer fiel até o fim, comprometido com a verdade e disposto a cumprir a missão confiada por Deus. Esse é o propósito maior desse tempo. Uma igreja madura, cheia do Espírito, frutífera e pronta para a colheita final, vivendo para a glória de Deus em tudo o que faz. O avivamento verdadeiro sempre revela sua autenticidade pelos frutos que produz, e não apenas pela intensidade das experiências vividas. Quando o mover de Deus é genuíno, ele não chama a atenção para o ser humano, mas direciona todos os olhares para Cristo. A centralidade de Jesus é o teste mais claro de um avivamento verdadeiro. Onde Cristo é exaltado, o ego humano perde espaço, a vaidade espiritual é confrontada e a glória é devolvida exclusivamente a Deus. O Espírito Santo não vem para promover pessoas, ministérios ou movimentos, mas para glorificar o Filho e revelar o coração do Pai. Um avivamento que glorifica Cristo inevitavelmente transforma vidas. Essa transformação não é superficial nem temporária, ela alcança o caráter, os relacionamentos, os valores e as escolhas diárias. Pessoas tocadas pelo Espírito passam a viver de maneira diferente, não por obrigação religiosa, mas por convicção interior. O pecado deixa de ser algo tolerável, a santidade passa a ser desejada, e a obediência se torna uma resposta natural ao amor de Deus. O avivamento verdadeiro não apenas emociona ele, converte, restaura e realinha o coração humano com os propósitos eternos. Essa transformação também se manifesta na forma como o cristão vive fora do ambiente religioso. O avivamento não termina quando o culto acaba, ele continua no trabalho, na família, nos relacionamentos e nas decisões cotidianas. Uma vida avivada reflete Cristo em atitudes simples, como integridade, misericórdia, perdão e compaixão. O testemunho diário se torna uma extensão natural da experiência espiritual, onde há avivamento verdadeiro. Há coerência entre aquilo que se crê e aquilo que se vive. Outro sinal claro de um avivamento que glorifica Cristo é a produção de amor genuíno. O amor deixa de ser apenas um conceito ensinado e passa a ser uma prática constante. Esse amor se manifesta no cuidado com o próximo, na disposição para servir e na sensibilidade às necessidades alheias. O Espírito Santo gera um coração semelhante ao de Cristo, um coração que se importa com os feridos, os perdidos e os esquecidos. O avivamento não cria cristãos isolados, mas uma comunidade viva, marcada pela empatia e pelo serviço. Além disso,
O avivamento verdadeiro produz humildade. Quanto mais alguém é tocado por Deus, mais consciente se torna de sua dependência dela. A presença de Deus não gera orgulho espiritual, mas quebrantamento. A pessoa avivada reconhece que tudo o que possui vem da graça e que sem Deus nada pode fazer. Essa humildade preserva o mover do Espírito, pois impede que a glória seja desviada para o homem. Onde há humildade, há espaço para Deus continuar agindo. A transformação gerada pelo avivamento também alcança a maneira como lidamos com a verdade. Um mover genuíno do Espírito Santo não relativiza a palavra de Deus, mas a confirma. A Bíblia deixa de ser apenas um livro religioso e passa a ser referência viva para decisões e conduta. O avivamento desperta fome pela verdade e zelo pela sã doutrina. Ele não gera confusão, mas clareza espiritual. Pessoas avivadas desejam conhecer mais a Deus por meio da sua palavra e viver de acordo com ela. Outro aspecto importante é que o avivamento verdadeiro gera arrependimento contínuo. Não se trata de viver em culpa, mas de manter um coração sensível à correção do Espírito Santo. Quando Deus revela algo, precisa ser ajustado, há prontidão para mudar. Esse arrependimento preserva a pureza espiritual e mantém o coração alinhado com Deus. O avivamento não cria uma falsa sensação de perfeição, mas um desejo constante de crescer e se parecer mais com Cristo. O impacto do avivamento também se estende à missão. Uma vida transformada sente naturalmente o desejo de compartilhar aquilo que recebeu. O amor por Cristo se traduz em amor pelas almas. Evangelizar deixa de ser uma obrigação pesada e se torna um transbordar daquilo que Deus está fazendo no interior. O avivamento gera ousadia para testemunhar, mas essa ousadia é acompanhada de compaixão e sabedoria. Não se trata de impor uma mensagem, mas de oferecer esperança. É importante destacar que o avivamento verdadeiro não elimina desafios ou lutas, mas muda a forma como eles são enfrentados. Pessoas avivadas aprendem a confiar em Deus mesmo em meio às dificuldades. A fé se torna mais firme, a esperança mais viva e a perseverança mais constante. A transformação interior sustenta o cristão nos momentos difíceis e o impede de desistir facilmente. O avivamento fortalece o espírito para permanecer fiel, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Outro fruto evidente de um avivamento que glorifica Cristo é a restauração de relacionamentos. O orgulho cede lugar ao perdão, a mágoa é substituída pela reconciliação, e a divisão dá espaço à unidade. O Espírito Santo trabalha profundamente na área relacional, pois ele sabe que relacionamentos saudáveis refletem o amor de Deus. Onde há avivamento, há reconciliação, cura emocional e restauração de lares. Por fim, o avivamento verdadeiro produz uma vida que aponta constantemente para Jesus. As pessoas não se lembram apenas da experiência, mas do Cristo revelado nela. A transformação se torna o maior testemunho de que Deus está agindo. O avivamento não busca aplausos humanos, mas gera frutos eternos. Ele não termina em um momento específico, mas se estende ao longo vida, moldando pessoas que vivem para glorificar a Cristo em tudo. Assim, quando o avivamento é genuíno, ele deixa marcas profundas e duradouras. Ele transforma o interior, impacta o exterior e glorifica exclusivamente a Jesus. Esse é o avivamento que permanece, que resiste ao tempo e que prepara o povo de Deus para viver de forma fiel, frutífera e cheia do Espírito, refletindo a luz de Cristo em um mundo que tanto precisa dela. Quando refletimos sobre a promessa e acontecerá depois, somos inevitavelmente conduzidos a uma pergunta decisiva: qual é a nossa resposta a esse chamado de Deus? As promessas divinas não anulam a responsabilidade humana, pelo contrário. Elas nos convidam a uma participação consciente e intencional. O depois de Deus não é automático, nem desconectado das nossas escolhas. Ele começa quando decidimos responder com fé, rendição e disposição para viver aquilo que Deus está anunciando. Esse tempo profético não se inicia apenas no céu, mas encontra seu ponto de partida no coração humano que decide dizer sim à vontade de Deus. A resposta que Deus espera não é apenas verbal, mas prática. Não se trata de concordar intelectualmente com a promessa,
mas de alinhar a vida a ela. Muitas vezes, desejamos o mover de Deus sem permitir que Ele governe plenamente nossas decisões. No entanto, o avivamento começa quando abrimos mão do controle e reconhecemos que Deus sabe o que é melhor. Essa rendição não é sinal de fraqueza, mas de confiança. Ela revela que acreditamos que os caminhos de Deus são mais altos e mais seguros do que os nossos. Responder ao chamado de Deus envolve deixar para trás a indiferença espiritual. A acomodação é um dos maiores inimigos do avivamento, pois cria uma falsa sensação de estabilidade. Quando nos acostumamos com uma fé sem profundidade, perdemos a sensibilidade à voz do Espírito Santo. O depois de Deus nos chama a despertar, a sair da passividade e a buscar uma vida espiritual viva e intencional. Deus está procurando corações atentos, dispostos a se mover quando Ele fala. Essa resposta também exige coragem. Caminhar em direção ao avivamento muitas vezes significa nadar contra a corrente, confrontar padrões estabelecidos e fazer escolhas que nem sempre serão compreendidas por todos. No entanto, aqueles que desejam viver o depois de Deus precisam estar dispostos a obedecer, mesmo quando isso custa conforto ou aceitação. A coragem espiritual não nasce da autoconfiança, mas da certeza de que Deus está conduzindo cada passo. O depois de Deus começa com decisões diárias. Não se trata apenas de um momento isolado de entrega, mas de uma postura constante. Todos os dias somos chamados a escolher entre a vontade de Deus e nossos próprios desejos. Essas escolhas aparentemente simples constroem o caminho para um mover maior do Espírito. O avivamento é sustentado por uma vida de fidelidade diária, onde pequenas decisões revelam grandes convicções. Outro aspecto essencial dessa resposta é a vigilância espiritual. Jesus frequentemente exortou seus discípulos a vigiar e orar, pois sabia que o coração humano pode facilmente se distrair ou se enfraquecer. Viver à luz do depois de Deus exige atenção contínua à vida espiritual. É necessário discernir o que edifica e o que enfraquece a fé, o que aproxima e o que afasta da presença de Deus. A vigilância preserva o coração alinhado e sensível ao Espírito Santo. Responder ao chamado de Deus também implica disposição para ser transformado. Muitos querem mudanças ao redor, mas resistem às mudanças internas. No entanto, o avivamento começa de dentro para fora. Deus deseja transformar a maneira como pensamos, falamos e agimos. Essa transformação é progressiva e às vezes desconfortável, pois confronta áreas que preferiríamos manter intocadas. Ainda assim, é nesse processo que experimentamos crescimento espiritual verdadeiro, o depois de Deus também nos chama à perseverança. Nem sempre veremos resultados imediatos, e nem todas as respostas virão no tempo que esperamos. A fé madura aprende a confiar mesmo quando o cumprimento da promessa parece distante. Perseverar é continuar obedecendo, orando e crendo, mesmo quando não há sinais visíveis. Deus honra aqueles que permanecem firmes, pois a perseverança revela confiança no caráter dele, e não apenas em suas bênçãos. Além disso, a resposta ao chamado de Deus é coletiva. Embora o avivamento comece no coração individual, ele se expande para a família, a igreja e a comunidade. Quando um povo decide responder em unidade, o impacto se torna ainda maior. A busca coletiva cria um ambiente espiritual favorável para o mover de Deus. O depois se manifesta quando há um povo disposto a caminhar junto, a orar junto e a se alinhar com o propósito divino. Responder ao chamado de Deus também envolve esperança. Em um mundo marcado por incertezas, crises e medo, viver com a expectativa do depois de Deus é um testemunho poderoso. Essa esperança não ignora a realidade, mas confia que Deus continua no controle. Ela sustenta o coração nos dias difíceis e mantém viva a chama da fé. O avivamento é alimentado por essa esperança firme que se recusa a desistir. Por fim, o depois de Deus começa quando decidimos agir hoje. Não é algo distante ou reservado para um futuro indefinido. Ele se manifesta à medida que escolhemos buscar a Deus, obedecer a sua voz e viver de acordo com a sua vontade agora. Cada passo de fé, cada ato de obediência e cada momento de rendição contribuem para o cumprimento da promessa. Quando o povo de Deus responde ao seu chamado, o céu encontra espaço para agir na terra. O depois deixa de ser apenas uma expectativa e se torna uma realidade em construção. Assim,
Viver à luz do depois. De Deus é viver com propósito, fé e rendição, certos de que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Esse é o caminho que nos conduz ao avivamento, às últimas chuvas, à manifestação da glória de Deus em nossas vidas e em nosso tempo. Viver à luz do depois de Deus também nos chama a compreender que o avivamento não é apenas um evento espiritual isolado, mas um estilo de vida que precisa ser cultivado e preservado. Muitos momentos poderosos na história começaram com um grande mover do Espírito, mas se perderam com o tempo por falta de continuidade, discipulado e compromisso. Deus não deseja apenas visitar seu povo, Ele deseja habitar entre eles. Por isso, o desafio do depois não é apenas experimentar o avivamento, mas aprender a caminhar nele de forma constante e fiel. A preservação do avivamento começa com um coração ensinável. Quando o Espírito Santo se move, ele também instrui, corrige e direciona. Um povo avivado precisa manter a disposição de aprender, crescer e amadurecer. A arrogância espiritual é um dos maiores perigos após experiências profundas com Deus. Quando alguém começa a acreditar que já chegou ao máximo ou que não precisa mais ser moldado, o fluir do Espírito começa a ser bloqueado. O depois de Deus exige humildade contínua, reconhecendo que sempre há mais para aprender e mais para se render. Outro aspecto essencial para sustentar o avivamento é a fidelidade nas disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra, comunhão e adoração não são práticas opcionais, mas fundamentos que mantêm o fogo aceso. O avivamento não substitui essas disciplinas, ele as aprofunda. Quando a emoção inicial passa, são essas práticas que sustentam a vida espiritual. Um povo que deseja viver no depois de Deus precisa valorizar o secreto, tanto quanto o público, pois é no secreto que o coração é fortalecido. O discipulado também ocupa um lugar central nesse processo. O avivamento verdadeiro gera discípulos, não apenas admiradores. Pessoas transformadas pelo Espírito sentem o desejo, caminhar juntas, aprender umas com as outras e crescer na fé. O discipulado cria raízes profundas que impedem que o mover de Deus se torne superficial. Ele ajuda a formar caráter, transmitir valores e preparar pessoas para permanecerem firmes ao longo do tempo. Onde há discipulado saudável, o avivamento encontra continuidade. Além disso, viver o depois de Deus exige equilíbrio espiritual. O avivamento genuíno não despreza a ordem nem confunde liberdade espiritual com descontrole. O Espírito Santo é um espírito de verdade e sabedoria. Ele age com poder, mas também com clareza. Um povo avivado aprende a discernir entre aquilo que vem de Deus e aquilo que é apenas emoção humana. Esse equilíbrio protege a igreja de excessos e mantém o mover alinhado com a palavra. A responsabilidade social também faz parte do avivamento que permanece. Quando Deus se move, ele desperta a sensibilidade para as dores do mundo. O depois de Deus não nos afasta da realidade, mas nos envia a ela com compaixão e propósito. Um povo avivado se importa com justiça, misericórdia e verdade. Ele não fecha os olhos para o sofrimento, mas se posiciona como instrumento de transformação. O avivamento que não gera impacto social corre o risco de se tornar introspectivo e estéril. Outro desafio importante é aprender a lidar com o tempo. Nem todos os momentos serão marcados por intensidade emocional. Haverá dias de silêncio, espera e perseverança. Viver o depois de Deus significa confiar em Ele mesmo quando a sensação de avivamento não é tão evidente. A maturidade espiritual se revela na constância, não apenas nos picos de experiência. Trabalha tanto nos momentos de fogo quanto nos momentos de quietude e ambos são necessários para o crescimento. Comunhão entre os irmãos também é fundamental para sustentar o avivamento. O isolamento enfraquece, mas a comunhão fortalece. Deus nos chamou para viver a fé em comunidade, compartilhando cargas, encorajando uns aos outros e caminhando juntos. Um povo avivado valoriza a unidade e entende que ninguém cresce sozinho. A comunhão cria um ambiente de apoio e proteção espiritual, onde o avivamento pode florescer de forma saudável. Viver no depois de Deus também exige discernimento quanto às prioridades. O avivamento não pode ser apenas mais uma atividade na agenda da igreja ou da vida pessoal, ele precisa ocupar um lugar central. Quando outras coisas passam a competir com a presença de Deus,
o fogo começa a se apagar lentamente. Manter as prioridades alinhadas é uma decisão diária que preserva a intensidade e a pureza do mover do espírito. Outro aspecto essencial é a gratidão. Um coração grato reconhece a ação de Deus e evita a murmuração e a insatisfação. A gratidão mantém o coração sensível e aberto para novas obras do Espírito. Quando o povo de Deus valoriza aquilo que ele já fez, cria-se um ambiente favorável para que ele continue agindo. A ingratidão, por outro lado, endurece o coração e enfraquece a fé. O depois de Deus também nos enfrentar oposição. Sempre que Deus se move, surgem desafios, críticas e resistências. Um povo avivado precisa estar preparado para permanecer firme sem perder o amor e a humildade. A oposição não é sinal de fracasso, mas muitas vezes evidência de que algo genuíno está acontecendo. A maturidade espiritual permite enfrentar essas situações com graça, sabedoria e confiança em Deus. Por fim, viver no depois de Deus é manter os olhos fixos na eternidade. O avivamento não tem como objetivo final apenas melhorar nossa experiência presente, mas nos preparar para aquilo que é eterno. Ele nos lembra que somos peregrinos neste mundo e que nossa esperança final está em Deus. Essa perspectiva eterna dá sentido às renúncias, fortalece a fé e mantém viva a chama da expectativa. Assim, o depois de Deus não é apenas um ponto de chegada, mas um caminho contínuo de fidelidade, crescimento e comunhão. É uma vida vivida na presença de Deus, com o coração alinhado, a fé fortalecida e o propósito claro. Quando escolhemos viver dessa forma, o avivamento deixa de ser um momento passageiro e se torna uma realidade constante, sustentada pela graça de Deus e refletida em cada área da nossa vida. À medida que avançamos na compreensão do depois de Deus, somos levados a reconhecer que todo esse caminho de avivamento, amadurecimento e fidelidade converge para um propósito maior, a manifestação da glória de Deus na terra. O avivamento não é o fim em si mesmo, mas o meio pelo qual Deus revela quem Ele é, um mundo carente de esperança, verdade e luz. O depois aponta para um tempo em que a presença de Deus se torna visível por meio de um povo transformado, que vive de maneira diferente e reflete o caráter de Cristo em todas as áreas da vida. A glória de Deus se manifesta quando sua natureza é revelada. Não se trata apenas de sinais extraordinários, mas de vidas comuns, vivendo de forma extraordinária pela ação do Espírito Santo. Quando pessoas são transformadas, relacionamentos são restaurados, famílias são curadas e comunidades são impactadas, a glória de Deus se torna evidente. O avivamento autêntico cria um testemunho coletivo que fala mais alto do que palavras. Ele revela um Deus vivo, presente e atuante que continua mudando histórias. Nesse contexto, o papel da igreja se torna ainda mais claro. Ela não existe apenas para si mesma, mas como um instrumento de Deus para alcançar o mundo. O depois de Deus nos chama a sair das paredes e a levar a presença de Deus para todos os lugares. Onde há escuridão, a luz precisa brilhar. Onde há dor, a graça precisa alcançar. Onde há confusão, a verdade precisa ser proclamada com amor. O avivamento, que culmina na glória de Deus, sempre resulta em missão. Essa missão não é movida por obrigação, mas por paixão. Um povo que vive o depois de Deus carrega no coração o desejo de ver outros experimentarem aquilo que eles mesmos receberam. O amor de Deus se torna o combustível para a ação. A evangelização deixa de ser uma tarefa pesada e passa a ser uma expressão natural de uma vida transformada. A glória de Deus se manifesta quando o amor de Cristo é compartilhado de forma genuína. O depois também nos lembra que a obra de Deus não depende da força humana, mas da ação do Espírito Santo. Mesmo diante de limitações, perseguições ou desafios, Deus continua soberano. Ele escolhe usar pessoas comuns para realizar propósitos eternos, para que fique claro que a glória pertence a Ele. Essa dependência do Espírito mantém o coração humilde e confiante, pois reconhecemos que é Deus quem opera do início ao fim. Outro aspecto importante desse tempo final é a fidelidade até o fim. O depois de Deus não é apenas sobre começar bem, mas sobre terminar fielmente. O avivamento prepara o povo para permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias se tornam difíceis. Ele fortalece a fé, aprofunda as convicções
e renova a esperança. A glória de Deus se manifesta quando o seu povo escolhe permanecer fiel, independentemente do custo. A esperança também ocupa um lugar central nesse cenário. Viver à luz do depois de Deus é viver com os olhos voltados para aquilo que ainda está por vir. Essa esperança não é ingênua, mas fundamentada nas promessas de Deus. Ela sustenta o coração nos dias de incerteza e mantém viva a expectativa da ação divina. O avivamento alimenta essa esperança, lembrando-nos de que Deus ainda está escrevendo a história. O depois de Deus também aponta para um tempo de restauração. Muitas feridas, dores e perdas fazem parte da jornada humana, mas Deus promete restaurar aquilo que foi quebrado. O avivamento é um instrumento dessa restauração, pois traz cura interior, reconciliação e renovação espiritual. A glória de Deus se revela quando aquilo que estava destruído é reconstruído pela graça. Além disso, esse tempo nos chama a viver com responsabilidade espiritual. Saber que Deus está se movendo nos últimos dias nos leva a uma vida de vigilância, santidade e compromisso, não por medo, mas por amor. O depois de Deus nos convida a viver de forma digna do chamado que recebemos, conscientes de que nossas escolhas têm impacto eterno. Essa responsabilidade não pesa, mas dá sentido à vida cristã. O avivamento também prepara a igreja para discernir os tempos. Em um mundo marcado por confusão espiritual, relativismo e incertezas, um povo avivado conhece a verdade e permanece firme nela. O Espírito Santo guia, ensina e fortalece, capacitando a igreja a caminhar com sabedoria. Agora Deus se manifesta quando seu povo vive com discernimento e integridade. Por fim, o depois de Deus culmina na expectativa daquilo que é eterno. O avivamento nos lembra que esta vida não é o destino final. Somos peregrinos caminhando em direção à plenitude da presença de Deus. Essa perspectiva eterna transforma a maneira como vivemos o presente. Ela nos encoraja a investir no que realmente importa, a viver com propósito e a glorificar a Deus em tudo. Assim, todo o caminho do avivamento, das últimas chuvas e da resposta humana encontra seu sentido na glória de Deus. O depois não é apenas um evento futuro, mas uma realidade que começa. Agora, à medida que escolhemos viver de acordo com a vontade de Deus, quando um povo se rende, se alinha e permanece fiel, a glória do Senhor se manifesta, cobrindo a terra e revelando ao mundo que Deus continua vivo, fiel e digno de toda honra.